E aí, gente? Boa tarde. Tudo bem com vocês? Pastor Edu Nogueira. Você me siga nas redes aí. Curte, comenta, como diz. E essa tarde tem sido uma tarde de muita reflexão, de muito olhar para a palavra de Deus. Nós vamos começar aqui na igreja o curso de catecúmenos, novos membros. Não só para os novos membros, não. Na realidade, é um curso para todo mundo que deseja, né, conhecer os fundamentos da fé e da vida cristã. E também conhecer um pouco da história da igreja. Para quem não sabe, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente. E eu, pensando no curso, estamos para começá-lo também, pensando na importância e na urgência que se faz nos nossos dias de, de se ter as bases da fé cristã fortalecidas. Hoje, nós estamos vivendo um tempo onde essas bases estão ruindo, estão se trincando. Não é? Fundamentos simples, como a própria definição de quem é Deus, de quem é Cristo, de quem é o Espírito Santo, da sua soberania, do seu governo, da sua santidade, né? A deturpação da graça de Deus, que Bonhoeffer já falava lá atrás, quando ele nos explica sobre a graça preciosa e a graça barata, mas que hoje está se difundindo demasiadamente, essa graça barata, esse amor permissivo. Estão colocando na conta de Deus um amor permissivo e não o amor de Deus de fato, né? Então é fundamental que nós voltemos. Tem um site que é Voltemos ao Evangelho. E eu acho que isso é o que nós precisamos voltar ao Evangelho. A mais Bíblia e menos internet. Mais Bíblia e menos TikTok, Reels, menos YouTube. Né? Precisamos olhar para a palavra, estudar a palavra. Né? Eu te incentivo nesta tarde a olhar, a voltar a ter uma leitura mais aprofundada e detalhada. Eu quero te convidar a buscar aqueles documentos antigos da Igreja Protestante, do protestantismo, Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior de Westminster também, né? Olhar para esses textos, né? Se você é uma pessoa que gosta de leitura, vá às Institutas de Calvino, né? Lembre-se que eu falei primeiro da Bíblia, depois vá para os documentos, vá para esses documentos que de alguma forma nos ajudam a compreender de forma correta e coerente a palavra de Deus, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, que é o que tem acontecido hoje em dia. Pessoas de nome e renome, né? Autoridades supostamente evangélicas, mas que na realidade são celebridades evangélicas, estão ditando e determinando para nós o que é a vida cristã e camuflado está um liberalismo teológico, um conformismo com este mundo. Eu falei certa feita num desses cursos de catecúmenos que eu estou dando em outra cidade, né? O maior perigo que a igreja sofre hoje é a igreja assimilar para si o conceito de Deus que o mundo cria. Então é muito simples, o mundo cria um conceito sobre Deus. Quem é Deus? Como Deus age? Como é o amor de Deus? Como é a graça de Deus?
pegam textos bíblicos e fazem uma lambança, uma interpretação toda equivocada, e a igreja abraça isso na tentativa de simpatizar-se com o mundo, que o mundo se simpatize com ela, começa então a encher a igreja. E o evangelho, como diz C.S. Lewis, puro e simples, vai sendo deixado de lado, né? E a imitação de Cristo é deixada de lado. A vida de santidade, uma vida consagrada a Deus, é deixada de lado. Fantasia-se, então, uma comunhão com Deus inexistente, que na realidade é uma comunhão consigo mesmo, com o seu próprio ego e com as suas fantasias mentais. Não existe mais, então, arrependimento, quebrantamento. Haja vista na maioria das igrejas, que você talvez conheça, onde o momento de confissão já não existe mais. Não precisa ir no culto e confessar os pecados. Eu não preciso confessar nem dentro da minha casa. Olha que perigo que nós estamos vivendo. Preciso voltar às origens. É preciso voltarmos os nossos olhos à fé genuína dos apóstolos, à doutrina dos apóstolos. Perseverar nas Escrituras. É preciso voltar a moldar as nossas vidas segundo os princípios, os valores, os mandamentos e os decretos da palavra de Deus. Ela precisa voltar a ser a única regra de fé e de prática em nossas vidas. Precisamos voltar aos pontos de Lutero. Somente as Escrituras guiam as nossas vidas. Somente por Cristo vivemos. Somente damos glórias ao Senhor. Vivemos somente pela fé. Confiamos na graça preciosa do Senhor e somente nela. Não há mérito em nós. Pense nisso. E volte. E se preciso for, fale com o seu pastor. Você está há 30 anos na igreja? Fale para ele, eu quero fazer aquele curso de novos membros. Eu quero rever a base. Quero rever o alicerce da minha vida. O alicerce da minha fé. Eu quero estudar mais a palavra. Procure alguém e diga, eu quero ser discipulado por você. Eu preciso aprender a viver os princípios da palavra, na prática na minha vida, na minha comunhão com Deus, no meu casamento, na educação dos meus filhos, na minha vida profissional, no como eu lido com o meu dinheiro, como eu lido com os meus amigos, como eu lido com a sociedade, como eu lido com a igreja. Eu preciso rever os princípios básicos do Evangelho. Então, tome uma atitude. Não viva na moda. Não ouça todo mundo. Não acredite em tudo que aparece. Ainda que aquela pessoa tenha um sobrenome X, ainda que ela tenha uma igreja gigante, ainda que ela seja famosa e mostre uma multidão seguindo ela. Não se iluda. Lembre-se de Cristo. Lá na cruz, todos o deixaram. A vida de cruz não é uma vida de multidões. A vida da cruz é diferente, porque exige negar-se a si mesmo. Começa com negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Volte. Volte ao Evangelho. Volte às origens. Vamos voltar às primeiras obras, ao primeiro amor. Como diz lá
em Apocalipse. Deus abençoe.